A gente falou também bem rapidamente dos gráficos de velocidade por tempo. Lembra, a gente já tinha feito, né, gráficos de posição por tempo, e aqui a gente está representando velocidade por tempo. Então, lembrem-se, a gente tem, por exemplo, o tempo em segundos, e a velocidade é em metros por segundo, são as unidades do Sistema Internacional. A gente viu um caso mais simples, né, que é velocidade constante. Se a gente tem velocidade constante, então isso é uma linha horizontal aqui, né? Porque é sempre o mesmo valor de velocidade, independente do tempo. Então a gente tem no instante um velocidade igual a, digamos que seja 10 metros por segundo, só por exemplo. Então, para um instante t igual a 2 segundos, 4 segundos, 6 segundos, etc., a velocidade é sempre a mesma, portanto, essa velocidade é constante, ela não muda nunca. Evidentemente, esse não é sempre o caso. Então, mais para frente, se der tempo ainda hoje, a gente vai falar um pouco sobre mudanças de velocidade, né? Então, em um gráfico, quando a velocidade não é constante, a gente vai ver mudanças, né? Vai subir e descer, não vai ser uma reta horizontal, pode ser uma reta inclinada, pode ser uma reta inclinada para baixo, a gente vai depender da situação, né? Mas o importante é que a gente vai ter coisas diferentes. Então, sempre que a gente vira alguma coisa assim, a gente sabe que a velocidade está variando, né? Porque no instante 2, por exemplo, a velocidade era alguma coisa aqui, digamos 2 metros por segundo. No instante 4, ela é outra, ela é zero, né? Aqui está a nossa origem, aqui está o nosso zero. A velocidade seria zero em t igual a 4 nessa linha aqui. Agora a gente vai começar a relacionar essas coisas de uma maneira um pouco mais algébrica, matemática, que é a chamada equação horária do movimento. E a gente vai fazer isso para um movimento retilíneo uniforme inicialmente, né? Lembrem, movimento retilíneo uniforme é velocidade constante, né? Então, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Nosso objetivo é relacionar, então, a velocidade com a variação de posição e tempo. E, na verdade, a gente já tem isso aqui, né? A gente já fez isso, só talvez vocês ainda não tenham percebido. E o objetivo disso é que a gente consegue aí explicitamente encontrar, por exemplo, a posição final, se nos forem dadas posição inicial, velocidade e tempo, ou intervalo de tempo, ou a gente pode encontrar o intervalo de tempo, se forem dadas posição final, inicial e velocidade, ou a velocidade, se forem dadas as outras coisas, né? Vai ser uma equação matemática, e aí, lembrando uma equação matemática, se a gente consegue isolar aquilo que a gente não sabe em termos do que a gente sabe, a gente resolve o problema. Então, como que fica essa equação? Tá? Então, quando eu digo que, na verdade, a gente já escreveu isso, é porque a gente já fez essa coisa para a velocidade constante. Então, primeira coisa, lembrem que quando o movimento é retilíneo uniforme, tá? Então, o movimento retilíneo uniforme, a gente tem que a velocidade é constante, mas se a velocidade é constante, ela é sempre igual à velocidade média também, né? A velocidade nunca muda, então ela é a própria média dela, que nem uma média de números iguais, né? Se a gente faz uma média de 2 com 2, isso fica 2 mais 2 dividido por 2 é 2 também. A gente faz 3 mais 3 dividido por 2 fica 3 também. Então, se a coisa não muda, ela vai ser igual à própria média dela. Portanto, como isso aqui não muda, então a gente pode dizer que a velocidade, que é constante, é igual para a velocidade média. Mas a gente acabou de falar que velocidade média, né, é aquela definição, é delta x por delta t. Então a gente pode reescrever essa coisa passando o delta t para o outro lado, né? Então a gente escreve que delta x é v vezes delta t. E se vocês lembrarem, né, esse nosso delta x aqui, ele é simplesmente posição final menos posição inicial. Então, isso aqui é posição final menos inicial. Isso é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo.
Uma simplificação que a gente faz, uma última simplificação que a gente faz, só para ficar mais fácil a escrita disso aqui, tá? É que se vocês lembrarem, né, o delta t, ele é também, né, o tempo final, ou o tempo no instante mais recente, menos tempo inicial. E normalmente o que a gente faz é a gente considera esse t inicial aqui simplesmente zero. Então é como se a gente começasse, a gente pegasse esse instante de tempo e ligasse o cronômetro ali, começasse a contar a partir desse ponto no tempo qualquer. E aí, esse ponto é t igual a zero. E aí, o que que fica essa coisa aqui, né? Fica reescrita simplesmente como delta t igual a TF, só que em vez de usar TF, a gente diz simplesmente isso aqui é igual a T, tá? Então, a nossa equação aqui, ela fica reescrita como x final menos x inicial igual a V vezes T. Lembrando que aí a gente está considerando o T0 igual a zero, TI igual a zero, né? Então, o intervalo de tempo é simplesmente esse valor de T que a gente vai medir em algum ponto. E agora a gente tem, na verdade, a nossa função horária para o movimento, a equação horária para o movimento, que é a seguinte, ela diz que a posição de x, por enquanto eu vou chamar de x final ainda, depois a gente reescreve isso aqui melhor, ela é igual à posição inicial em x, mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Lembrando, isso aqui é o nosso intervalo de tempo, né? Mas a gente começou a contar em zero, então é simplesmente t. E outra maneira de escrever isso aqui também, que é bem comum, vocês vão encontrar bastante, é dizer o seguinte, é que x, que é uma função do tempo, tá? Então esse t entre parênteses aqui significa x como função do tempo, né? X vezes t aqui, tá? Isso é x em função do tempo. É igual à posição inicial, que muitas vezes é escrita como sendo x0 vezes xi, mais a velocidade vezes o tempo. Então vejam que isso aqui, tudo isso aqui é a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, e é a mesma coisa que isso aqui. Tudo isso é a mesma equação horária do movimento, tá? Então, a equação horária do movimento pode ser escrita como x, em função do tempo, é igual à posição inicial, x inicial, mais velocidade vezes tempo. Todas essas coisas são a mesma coisa, apenas escritas de maneiras diferentes. E dependendo do lugar que vocês olharem, vocês podem encontrar essa coisa escrita de qualquer uma dessas maneiras. Tá? Lembrem, a maneira que vocês escrevem isso aqui não é importante, o importante é que vocês saibam o que significa. Tá? E o que significa é a equação que relaciona, dada uma posição inicial e uma velocidade, qual vai ser a posição futura dessa coisa quando passar um certo tempo. Né? Então, só para a gente fazer um exemplo bem simples aqui, a gente pode chutar alguns números. Deixa eu até mudar isso aqui para cá. Então, vamos fazer aqui do lado. Então, digamos que a gente tem o seguinte, x de t igual a x0 mais v vezes t. Então, vamos colocar algum número qualquer. Então, digamos que um objeto começa na posição inicial 5 metros. A gente vai sempre usar o sistema internacional por simplicidade. E ele tem uma velocidade constante de 2 metros por segundo. E aí eu quero saber, para t igual a 2 segundos, qual vai ser a posição desse objeto. Então, o que a gente faz? X, isso aqui significa x em t igual a 2 segundos. Na verdade, a gente nem precisa escrever isso aqui, eu estou escrevendo só para ficar completo para vocês. Poderia simplesmente botar x, não precisa botar esse t igual a 2 aqui, igual à posição inicial, que é 5, mais a velocidade, que é 2, vezes o intervalo de tempo, que é 2 também. Então, isso aqui fica 5 mais 4
9. 9 o quê? Metros, né? Porque a gente está falando de posição, né? Então, vejam, isso aqui era metros, o x0 está em metros, e aqui a gente tinha metro por segundo, multiplicando o segundo, né? Então, fica metro por segundo vezes segundo, corta, o segundo está em cima e embaixo, então corta, fica só metro. Então, é metro mais metro dá metro. Tá? Então, vejam, unidades do sistema internacional sempre. Agora, isso aqui a gente pode usar de outra maneira também. A gente poderia utilizar da maneira seguinte: digamos que alguém diga o seguinte, quando o tempo, então, para t igual a 2 segundos, eu sei que a posição desse carro, desse objeto, é igual a 10 metros. E eu sei que ele se move com uma velocidade de 1 metro por segundo. E aí eu pergunto qual era a posição inicial dele, ou seja, qual era o x0, lembrando que esse x0 ele acontece para t igual a zero, né? Isso aqui que significa o zero, é o t igual a zero. Então, como que a gente faria? Mesma equação, né? Só que agora a gente tem a nossa incógnita é esse cara aqui, o x0, né? Então a gente teria a equação 10, que é o x em t igual a 2, é igual a x0, que é o que a gente quer descobrir, mais a velocidade, que é 1, vezes o tempo, que é 2. Tá? Portanto, a gente tem que 10 é igual a x0 mais 2. Então, x0 é igual a 10 menos 2, né? Então, 8, o que? Metros também, né? Tá? Ou seja, em t igual a zero, a posição era 8 metros. Seguindo a mesma lógica, né? Alguém também poderia fazer outra coisa. Poderia dizer que eu sei que um carro parte de uma posição inicial x0 igual a zero, por exemplo, com e ele vai atingir uma posição final igual a, digamos, 20 metros para um tempo de 4 segundos. E aí alguém pergunta para vocês e qual era a velocidade em que ele se deslocou, supondo que essa velocidade é constante, obviamente, ou poderia ser também a velocidade média aqui, né? A gente poderia calcular a velocidade média, seria a mesma coisa. Então, como que a gente faz? Aqui a gente tem essa aqui é a nossa incógnita, né? Então a gente tem que 20, que é a posição em t igual a 4, é igual à posição inicial, que é zero, mais a velocidade vezes 4, que é o intervalo de tempo. E aí fica que v vezes 4 é igual a 20, ou seja, v é igual a 20 dividido por 4, portanto, 5 que metros, né? Posição por tempo, então, metros por segundo. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção também, que talvez vocês também não lembrem, mas vamos refrescando a memória aos poucos, é o seguinte. Então, vou pegar um outro exemplo bem simples. Então, digamos que a nossa posição inicial é zero, só por simplicidade. A gente vai deixar passar um tempo de 5 segundos, né? E a velocidade do nosso objeto que está se movendo é 5 metros por segundo. Então, para vocês responderem qual vai ser a posição final desse objeto. 25, né? Então, 25 metros. Agora vejam o seguinte, se a gente fosse fazer um gráfico para isso aqui que eu acabei de fazer, de velocidade por tempo. Então, vou marcar aqui alguns valores, então, digamos, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Então, isso aqui é 5, aqui é 3, aqui é 1. Velocidade 1,
2, 3, 4, 5. A velocidade em metros por segundo. Então, se a gente fosse fazer um gráfico disso que eu acabei de fazer, o que que a gente desenharia? Um gráfico de velocidade por tempo. Bom, a velocidade é 5 metros por segundo sempre, né? Então a gente vem aqui no gráfico 5 metros por segundo e ela continua sendo 5 metros por segundo, portanto, uma linha horizontal. Agora vejam o que que a gente acabou de escrever aqui, né? Posição final era 25. E agora aqui, se a gente olhar no gráfico, a gente estava com velocidade igual a 5 durante 5 segundos. Qual é a área desse gráfico aqui? Qual é essa área aqui que eu marquei aqui em cinza? 25, né? Vejam que isso aqui é exatamente o mesmo valor que a gente tinha de posição. E na verdade isso não é uma coincidência, né? Porque se vocês notarem, a equação que a gente tinha era x, vou botar assim, x final igual a x0 mais v vezes t. Nosso x0 foi zero, né? Então isso aqui some, fica só x igual a v vezes t. O que a gente está fazendo aqui, a gente está multiplicando duas coisas, que é velocidade, que é isso aqui, velocidade, que é isso aqui, na verdade, velocidade no eixo vertical, né? Por tempo, que é isso aqui. Então, a gente está calculando essa área toda aqui. Portanto, isso não é coincidência. Na verdade, isso aqui serve, a gente vai poder usar essa coisa aqui para calcular a posição de alguma coisa, ou deslocamento, ou a distância percorrida, dependendo da situação, né? Mesmo quando a velocidade não for constante, tá? Então, essa vai ser a grande vantagem de utilizar essas coisas, porque a gente vai poder utilizar isso também quando a velocidade não é constante, tá?